Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e fui encarregado de trazer para você o que aconteceu nessa semana do dia 23 a 27 de setembro de 2019. Foi uma semana, em termos de legislação e de diário oficial, muito produtiva, porque na segunda-feira nós tivemos a publicação do decreto do pregão eletrônico. O decreto do pregão eletrônico tem algumas características importantes e as pessoas perguntam as minhas opiniões. O Murilo Jacobi também já gravou o vídeo, a ENAP fez um trabalho muito bonito de divulgação e tudo isso foi feito a partir da determinação de uma meia dúzia de servidores que estão lá no Ministério da Economia, o Cristiano Hecker, Renato Fenili, a Andrea, o Wesley e toda essa equipe que está tentando fazer o melhor. E eles conseguiram fazer 2 audiências públicas e 27 versões do decreto. Ou seja, tiveram muita paciência buscando aperfeiçoar a norma. Minha opinião sobre isso. Primeiro ponto. O pregoeiro não está mais sozinho. Sabe por quê? Porque em 2 ou 3 dispositivos, quando foi tratar de impugnação ao edital, quando foi tratar de recurso, eles deixaram claro que o pregoeiro pode recorrer aos demais órgãos da administração pública e pode recorrer aos que elaboraram o edital. Então, eles deixaram definitivamente para trás na nossa história a ideia, o pregoeiro, eu estou sozinho. E no passado, em muitos órgãos, até hoje ainda é assim. O pregoeiro decide sozinho se anula uma regra do edital e aceita uma impugnação à licitação. Agora não, veja o trabalho que ele tinha. O edital era elaborado, aprovado pelo jurídico e na hora de examinar a impugnação, ele estava sozinho. Agora não está mais. O decreto estabeleceu regras específicas sobre isso. Bom, outra questão interessante e que teve um grande impacto para toda a sociedade e vai afetar a vida de 99% dos municípios brasileiros é o fato de que a forma eletrônica foi imposta a todos que recebem transferência voluntária. Há uma discussão se isso ofende o federalismo. Juridicamente, nós não podemos dizer que ofende o federalismo. Sabe por quê? Porque a transferência é voluntária. Se você aceitou o dinheiro, tem que aceitar as regras daquele que repassa os recursos. É a mesma questão que nós já temos vídeo gravado. Veja só, o Brasil vai lá, pega dinheiro do Banco Mundial. Na hora de aplicar, diz, não vou aplicar as regras do Banco Mundial. Ora, se você for lá tomar o dinheiro, se sujeite às regras daquele que tem dinheiro e que repassou para você. Se é transferência voluntária, o município assente e essa regra deve estar no instrumento de transferência voluntária, que será obrigatório usar os recursos por pregão e pregão na forma eletrônica. Há uma piadinha que estão contando por aí de sim, os municípios não têm acesso à internet, mas para acessar o Instagram os servidores têm conseguido, né? Essa piada não é minha, foi contada pelo Wesley na audiência da ENAP. Muito bem. Outra questão que achei muito importante está no artigo 3º do decreto, que coloca o seguinte, inciso 11, letra D, também tem que ser juntado ao processo de licitação o contrato assinado depois. É uma inovação, porque muitos órgãos paravam o processo de licitação, abriam volume 2, contrato, no mesmo processo. Aqui manda juntar na documentação do pregão. Outro dispositivo que é muito interessante foi o fato de que, ao exigir que aqueles que recebem os recursos públicos, municípios, por transferência voluntária, utilizem a forma eletrônica, o governo federal permitiu que cada um continue com o seu sistema. Na verdade, aí sim seria violar o sistema federativo. Passa recurso para um determinado município e obriga a usar o pregão eletrônico na forma do governo federal. Não, é o pregão eletrônico pelas regras desse novo decreto, o decreto 10.024, número facílimo de você gravar, e que você pode usar o próprio sistema. Mas esse sistema tem que ter uma interface com o Siconv. O Siconv melhorou bastante e eu acho que essa interface vai ser muito útil no controle da despesa pública. O decreto deixou claro no artigo 15 que o preço estimado pela administração pública pode ser sigiloso. E ele tem que ser aberto após a fase de lances. Veja, nós temos colocado o seguinte, não há negociação com preço revelado. O decreto trilhou um caminho intermediário,
colocou o seguinte: o preço pode ser sigiloso durante a fase de lances. Depois da fase de lances e, portanto, antes da negociação, o preço tem que ser revelado, está no artigo 15. Nós preferíamos que fosse após a negociação. Outro dispositivo, e que eu falo é aquele relacionado ao pregoeiro não estar sozinho, é no artigo 17, inciso 2, que coloca o seguinte: caberá ao pregoeiro, em especial, receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimento ao edital e aos anexos, além do poder de requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos. Então, deram poder. Tecnicamente, essa palavra é instituíram uma nova competência para o pregoeiro e subjugaram, nos termos do trabalho administrativo, aqueles que elaboram o edital. E a norma foi muito feliz, porque às vezes o problema está no anexo do edital. Outra questão também na mesma linha da cooperação é o artigo 23, parágrafo 1º. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de 2 dias úteis, contado a data do recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração. Aí, ainda, aqui, outro ponto que eu achei excelente é: o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, se estão ou não conforme o edital. Isso antes estava solto. Tinha pregoeiro que abria a fase de lance para todo mundo. Aí era uma licitação de conservação e limpeza. O sujeito estava vendendo o computador, estava lá dando lance. Eu sei que parece brincadeira, mas não, isso aconteceu mesmo, né? Então agora tem que examinar se a proposta está conforme ao edital. E bem rapidinho, porque isso aqui é um podcast, a gente tem que apressar a informação para você. Nessa semana ainda tivemos mais 2 ou 3 assuntos importantes que eu vou destacar para você aqui. O primeiro deles é o julgamento da DIN 2238. Eu vou gravar um vídeo específico para você sobre isso, sobre o julgamento das contas dos poderes, limitação de empenho, matéria bem bacana para você ver lá no nosso informativo, no nosso canal. Outro é a questão que saíram 3 decisões do Supremo Tribunal Federal que envolvem diretamente servidores. Pela primeira delas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que servidor não pode ocupar cargo com atribuições em níveis de escolaridade diferentes do original. Esse foi um caso envolvendo o estado de Santa Catarina. Colocou na Constituição e transferiu os servidores de uma carreira para outra. Se a carreira não for similar, não pode fazer isso. E o Supremo, mais uma vez, mandou implantar a regra do concurso público. A outra questão envolvendo o servidor é que não é possível vincular remuneração de carreiras diferentes. Essa é uma tentação que todo mundo busca o tempo todo. Equiparação com o Ministério Público, equiparação dos delegados, equiparação de agentes de polícia. Então, todas essas equiparações o Supremo tem derrubado. E o terceiro ponto para servidores é a lei mineira, que admitia a readmissão de servidores além do período que foi estabelecido pela Constituição Federal. Os mineiros tiveram uma ideia. Se houve demissão para impedir a estabilidade garantida pela Constituição, era possível a readmissão do servidor. E o Supremo entendeu que não pode haver esse tipo de readmissão. Por fim, e para encerrar, na sexta-feira, então, foi aprovada essa emenda 112, que vai dar muito dinheiro para os municípios, se Deus quiser, tá bom? E para encerrar a semana, eu queria lembrar você que nos dias 7 e 8, agora de outubro, o Instituto Protege vai realizar o melhor curso sobre pregão eletrônico do Brasil. Inscreva-se já e as informações complementares estão na descrição desse podcast ou, na sequência, nós vamos apresentar.